Bom dia, estamos aqui no podcast Lendo Entre Linhas. Eu estou com o meu amigo João, que vai me ajudar, e com os convidados Oliver e Lucas do Colégio Escrevivendo. Eu acho que primeiramente eu e meu colega, a gente deveria agradecer de estar aqui hoje, poder estar falando de uma obra de um autor tão importante, e eu espero que a gente chegue em consensos de desacordos para poder extrair o máximo possível da obra. Também queria agradecer que vocês permitiram dar essa liberdade pra gente falar sobre as nossas opiniões sobre esse livro. Então, como todos já sabem, a gente está online em live no YouTube. Quem quiser estar mandando perguntas para os dois convidados responderem, pode mandar que eu estou selecionando todas para repassar para eles. Sim, e antes da gente pegar as perguntas de vocês, a gente já tem umas perguntas pré-selecionadas para a gente fazer para eles. Inclusive, Oliver, você concorda com as atitudes do Severino? Se eu concordo ou não com as atitudes do Severino durante a peça, eu diria que não completamente, mas pela imagem heróica até de se considerar que o cangaço tinha no sertão, eu acho que é importante compreender e separar os atos de Severino e do cangaço em si, que nessa época que se ambienta a história, que é num sertão pela década de 30, um dos poderes soberanos que tinha na época era dos coronéis, que um deles é representado na obra, que é o Major Antônio de Moraes, que eles tinham um poder político e econômico muito grande sobre aquela região. E a única vez que aquele povo pobre, que é retratado como João Grilo, Chicó, conseguiam ver aquele sistema todo se fragmentando, toda aquela submissão se fragmentando, era quando o cangaço chegava. Mesmo com o banditismo social e com todos os problemas, trazia de uma certa maneira uma imagem heróica para aquela realidade que eles viviam. Por isso que eu acho que o Ariano Suassuna coloca isso no livro, essa imagem do Severino. Ele foi considerado como um justiceiro, basicamente, né? Sim. Sim, eu entendo que ele tenha sido um justiceiro por conta de contestar os grandes patrões, os coronéis e etc. Porém, ele faz mais do que isso, né? Porque ele mata mulheres e crianças e não interessa que está matando. Sim. O que acontece? Não dá para generalizar todos os atos que o cangaço cometeu com base na obra, porque de certa maneira a obra ela se torna tanto uma sátira quanto caricata. Então ele pega esse personagem do cangaço, que é o Severino, e coloca ele lá com o máximo de estereótipo possível que ele encontrou na visão sobre o cangaceiro na época. Então, na obra em específico, tem toda a questão, além do banditismo social, que era o que realmente acontecia mais na realidade, que eram os assaltos a bancos organizados, distribuição de dinheiro em alguns casos. Esse caso, na obra, de toda a chacina que aconteceu, vem muito de uma imagem estereótipa que Ariano Suassuna resgata para dentro da obra. Sim, eu entendo que seja um estereótipo do Severino, porém a família dele morreu por causa disso, e nem por isso melhorou a situação do Nordeste, mesmo que eles estivessem contestando os grandes patrões. Mas ficar parado seria melhor? A família dele viveu como trabalhadores, assim como João Grilo e Chicó. Eles ficaram parados, entre aspas, naquela realidade e morreram. Sim, digamos que cada um, alguém tinha que agir para acontecer alguma coisa, para melhorar. Sim, mas nesse caso, violência gera mais violência. Então, a morte da família por um cangaceiro forma outros cangaceiros, assim como aconteceu com o Severino. Sim, assim como você disse, violência gera mais violência. A violência não só estatal, como do Major Antônio de Moraes, que representa esses coronéis, ela foi a violência inicial. Essa violência, essa repreensão, criaram o próprio cangaço. Agora, não é de se esperar que saia flores desse movimento, que foi criado à base de violência, por causa de uma moral que é inimaginável naquela realidade. Então, isso não leva a lugar nenhum, porque você disse que isso poderia melhorar, agir em relação a eles se moverem. Porque se eles ficarem parados, eles vão ser tipo escravizados. Sim. Vão ficar trabalhando e morrendo. Porém, se o cangaço vir, não vai mudar nada, porque eles vão morrer do mesmo jeito, vai formar mais cangaços e vai matar mais gente. Não, aí que vem um impasse. Como você pode afirmar que não muda nada? Sendo que a história do cangaço foi tirar dessa posição de soberania e de hegemonia esses coronéis.
sem essa hegemonia principal desses coronéis sobre as cidade estaria livre para poder crescer de diferentes maneiras, porque o objetivo do cangaço era muito em parte do benefício próprio, mas não era de tomar poder de cidades. Eles tiravam o poder da cidade dos coronéis e viviam como nômades. Então, não tem como você dizer que não melhora a situação. Pode até melhorar nesse quesito. Porém, depois que os patrões caem, o que sobra para os cangaceiros? Para os cangaceiros, Sim. sobra o dinheiro, justamente. Isso era a questão dos desejos pessoais que eu estou falando. Deles chegavam, eles não eram santos. Eles tinham o banditismo social como primeira via, que era justamente chegar nessas grandes terras, tirar o coronel de lá, e assim eles pegavam o fruto das plantações, o dinheiro, e iam embora. Mas deixavam para trás todo esse sistema que estava no domínio dos coronéis fragmentado, dando uma certa liberdade para a população. Entendi. Ó, eu já vi mais de 10 ou 15 pessoas pedindo para perguntar pro Lucas o que ele acha das atitudes do padre, a conduta dele sobre comandar a igreja. O que você acha sobre isso? Bom, primeiramente a gente tem que revisar qual a função dele, né? Que basicamente ele tinha que seguir a conduta dele como padre, mas ele foi levado pelo dinheiro, que foi a moeda de troca que ofereceram a ele por conta que ele não queria fazer a benção ao cachorro. E sim, foi levado pelo poder monetário e não caindo com a conduta dele, É principalmente. pelo mundanismo. Ele caiu no mundanismo. Caiu no mundo, Sim. tá roubando. É, basicamente. Mas assim, eu queria saber se você faria diferente dele. Basicamente, se eu fosse um padre, eu iria com certeza seguir a minha conduta como padre. Eu não iria ser levado pelo poder monetário. Sim, se entregar assim. E você também, né? Eu acho. Qualquer um. Mas lá eles refletem, como diz o Oliver, na década de 30, um pessoal que não tem muita condição. Então, ele tá fazendo tipo se entregando para Deus, se entregando assim e não ganhando nada por isso. Ficaria difícil não fazer nada de ruim, né? Eu colocaria diferente. Eu acho que não é nem questão dele enxergar a fé dele como falha, mas sim enxergar a fé dele como insuficiente perante ao poder que regia na época e no lugar onde ele estava, que no caso da obra é aquela cidade onde se passa toda a história. Aquela cidade era regida pelo coronel. Então, por mais que ele tivesse a fé dele, e ele até em alguns trechos, ele tenta seguir um pouco, ele é condicionado pelo meio a tomar essas decisões. Sim, o meio faz a causa. Sim, mas eu acho que ele também teria auxílio do governo. Se fosse pensar pelo poder monetário, ele teria auxílio gerando... Não é isso que acontece na peça. E na realidade também, já que naquela época, realmente, essas igrejas, muitas vezes, elas pedem e recebem muita ajuda estatal. Isso hoje em dia. Na década de 30, no sertão, ainda mais com regência dos coronéis, que inclusive superavam o poder estatal nessas cidades, não tinha apoio externo, ao menos que o coronel quisesse. Ó, chegou mais umas perguntas aqui, e a que mais estão pedindo para fazer é: o que vocês acham sobre o julgamento final? O julgamento de todas as pessoas que morreram no assassinato do Severino. Eu gostei da forma caricata que o Ariano Suassuna ele coloca na obra dele, desse julgamento do João Grilo chamando a Nossa Senhora Compadecida para ajudar ele com o verso, toda a dramatização que tem por volta. E eu gosto de como ele consegue relacionar isso com os temas sociais importantíssimos que tem na obra. E o julgamento em si, eu não acho que tenha sido feito pelo Ariano de maneira completamente séria, de maneira a se julgar da maneira que a sociedade esperaria ser julgado. Tanto que o Severino, um dos maiores baques, eu acho, de quem vai ler a obra pela primeira vez, é ver que o Severino vai direto para o céu. Então, eu gostei bastante do julgamento justamente por essa quebra de expectativa que tem. Bom, eu gostei do jeito que ele foi retratado na obra, que ele foi retratado como uma pessoa normal do dia a dia, normal, que está sempre entre as pessoas,
sempre vigiando-as. Que nem o João Grilo fala, no caso ele diz isso pra... É engraçado até dizer, por mais que Manuel ele tenha se esforçado para ser alguém como eles, que vive naquela realidade, o João Grilo tem uma fala que ele diz que a Nossa Senhora, ela é gente como a gente, mais gente do que o próprio Manuel. Então, por mais que ele tenha tentado se aproximar, a Nossa Senhora ela já estava mais próxima. Então, mas ainda assim foi muito legal essa imagem que o Ariano coloca na obra, que quebra completamente os padrões de Jesus Cristo branco, de cabelos longos, que já tinha há muito, muito tempo. Ó, pessoal, o papo tá bom, a conversa tá legal, só que acabou nosso tempo. Não vai dar pra falar mais nada, não. Entendi. Eu acho que foi bom o papo de hoje, deu pra gente refletir bastante sobre a obra e espero que tenha mais oportunidades como essa, né? Vamos ver. Deus te abençoe. Amém. Amém, né?